Sejam bem-vindos ao Círculo. Aqui, os mistérios se revelam. Enquanto a vela queima. Boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um vídeo do canal Enquanto a Vela Queima. E hoje eu vou falar um pouco sobre o elemento ar na visão de Franz Bardon, né? A gente já falou sobre o elemento fogo, hoje a gente vai falar sobre o ar. Quando nós pensamos em ar, normalmente a gente imagina que é apenas o vento, aquilo que nós respiramos, né? Mas no hermetismo, o ar é muito mais do que um fenômeno puramente físico, né? Ele é um princípio universal, que é responsável pelo movimento, pela razão, pela comunicação, pela inteligência. Então o elemento ar vai reger essas características. Uma das primeiras coisas que nós precisamos compreender na visão de Franz Bardon sobre o elemento ar é que ele não é um elemento primordial isolado. Ele surge justamente como intermediário entre o fogo e a água, né? Nesse caso, né, a gente vê que surge o fogo, a água, que são elementos completamente opostos, né? Que sem o ar seriam anulados mutuamente. Então, o ar é esse elemento que transiciona entre um e outro. O fogo ele representa o princípio elétrico ativo, expansivo, focado na vontade, né, da expansão. Já a água representa o princípio magnético, passivo, receptivo, de retração, né, focado no sentimento. O ar ele nasce justamente da ação recíproca entre essas duas forças opostas. Ele é um equilíbrio dinâmico, é um movimento que permite a criação deixar de ser potencial para se tornar uma manifestação. Então, se trouxermos isso para a nossa mente, o fogo é a vontade pura, o impulso inicial. Já a água é o sentimento, aquilo que dá profundidade. Entre os dois está o ar, que é a razão. O ar é a mente que processa, organiza e articula a vontade, antes que ela se transforme em ação. Então, a gente precisa entender que sem o ar, a vontade ela seria apenas um impulso cego. Ele é o arquiteto da ação. Essa visão hermética, ela conecta-se perfeitamente com a antiga medicina clássica, né, na teoria dos humores, né? Na tradição médica de Hipócrates e Galeno, o elemento ar está associado ao sangue e ao temperamento sanguíneo. Talvez você já tenha ouvido falar na teoria dos humores, né, que vai dividir os humores humanos em fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico, sendo cada um desses humores regidos por um elemento e suas características. As suas qualidades primordiais são quente e úmido. Então observe como essa combinação ela é precisa, né? O quente vem da afinidade com o fogo, trazendo a expansão, a ação e o entusiasmo, né? E o úmido vem da afinidade com a água, trazendo a flexibilidade, a adaptabilidade e a capacidade de se conectar. O temperamento sanguíneo, regido pelo elemento ar, ele é marcado pela sociabilidade, pela comunicação, pela curiosidade intelectual e pela leveza diante da vida, né? Ela é a força que busca circular, trocar ideias e criar pontes entre as pessoas, né? Porém, assim como Bardon nos alerta sobre os desequilíbrios do elemento, a teoria dos humores mostra o polo negativo desse humor, né? Quando o temperamento ar ele está em excesso, surge a dispersão, a inconstância, a própria ansiedade, a falta de profundidade, né? A superficialidade. Nós queremos abraçar tudo, mas não fixamos raízes em absolutamente nada. Já quando o ar está deficiente, enfrentamos a rigidez mental, a melancolia, a dificuldade de se adaptar a mudanças. No plano físico, o ar se manifesta no tórax. Basicamente vai haver uma diferença, né? A cabeça estaria ligada ao elemento fogo, o ventre ao elemento água, as pernas e os pés ao elemento terra, e entre o fogo e a água está o elemento ar, né?
No plano físico, o tórax está relacionado ao ar, nos pulmões e no sistema respiratório. A própria vida biológica depende desse intercâmbio. Inspirar para nutrir e expirar para libertar, né? Colocar para fora. Também podemos associá-lo ao próprio sistema circulatório, né? Impulsionando o sangue pelo corpo. E o sistema nervoso, onde as sinapses transmitem informações em constante movimento, os impulsos nervosos, né? Na natureza, o vento, por exemplo, ele não existe sozinho. Ele surge do contraste de temperatura e pressão. Da mesma forma, em nossa consciência, a inteligência surge do diálogo entre a paixão do fogo e a emoção do elemento água, né? O ar precisa do fogo para ter essa energia, precisa da água para ter essa sensibilidade e precisa da terra para se transformar as ideias, né, em realidade concreta. Então, sem o fogo não há impulso, sem a água não há significado, sem a terra não há uma realização, uma materialização, e sem o ar não há direção. Compreender o elemento ar é aprender a disciplinar a própria mente, dominar a arte da comunicação e do próprio equilíbrio. Porque o verdadeiro domínio dos elementos começa sempre dentro de nós. E aí é por isso que Bardon vai propor no início da sua obra, né, Magia Prática, o Caminho do Adepto, há uma série de exercícios, né. Um dos primeiros exercícios que ele vai passar é justamente o exercício dos espelhos, né. Então ele vai solicitar que o neófito, aquele que está iniciando no sistema, ele realize um procedimento. Ele vai anotar todos os seus vícios, todas as suas virtudes, e a partir da teoria dos humores, né, e das características de cada elemento, vai selecionar a regência do elemento para cada virtude ou vício. A partir daquele espelho, ele consegue saber qual é o elemento regente, qual é a manifestação dele na minha vida. Será que é uma manifestação em plus, em minus, né? Ela é positiva, ela é negativa, eu estou em desequilíbrio, eu posso contrapor esse elemento com um elemento oposto para poder equilibrar isso. Então, quando a gente entende os elementos na nossa própria prática mágica, a gente consegue realizar essa compreensão, essa análise e esse equilíbrio dos elementos, que é a proposta de Bardon, né? Então, é isso. Eu tentei trazer o mais geral de tudo para vocês, sobre o elemento. É possível se aprofundar um pouco mais quando a gente pega a literatura que Bardon vai se utilizar, né? Ele sofre muita influência hindu. A gente pode se aprofundar justamente na perspectiva da alquimia propriamente dita, procurar autores anteriores a Bardon para poder entender a genealogia do seu pensamento, mas de modo bastante amplo, essa é a perspectiva de Bardon sobre o elemento ar, tá bom? A gente já fez sobre o fogo, a gente já fez agora sobre o ar. A irmã Avalon, né, depois a gente vai gravar novamente ainda sobre o elemento ar, para poder trazer esse elemento na perspectiva da bruxaria, né? Porque dentro da bruxaria você vai ter aí uma regência, práticas de magia com o elemento ar, enfim. E aí a irmã Avalon pode trazer essa perspectiva para a gente poder se aprofundar mais, né? Aí depois do elemento ar, a gente vai falar sobre a água e sobre o elemento terra. Não está na ordem que Bardon traz, né? Na verdade eu trouxe ele como uma referência para o nosso estudo, mas a ideia é poder extravasar um pouco dele para outras áreas também de conhecimento, tá bom? Pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês, que vocês consigam obter desse vídeo, desse material, um norte para conseguir guiar os seus estudos e permitir que vocês se aprofundem mais. A ideia não é ter uma completude do tema, mas abrir espaço para que vocês consigam refletir melhor sobre essas questões, tá bom? Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até mais.